Bom dia, amados, queridos de Deus. A nossa reflexão de hoje está em Jeremias 17:9, que diz assim: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias dava algumas advertências ao povo de Israel no momento em que eles estavam na iminência de serem levados cativos para a Babilônia. E Jeremias advertia para que o povo abandonasse o pecado, abandonasse a idolatria, para que o Deus pudesse tirar aquele mal de cima do povo, aquela coisa que estava prevista deles ficarem 70 anos no cativeiro. Mas, em paralelo ao ensinamento que Jeremias dava ao povo, alguns outros profetas se levantavam dizendo que Deus jamais iria agir assim com o seu povo. O povo que Deus formou, o povo que Deus com mão forte tirou lá do Egito, Deus não iria permitir que esse povo passasse uma vergonha tão grande de ser levado cativo da sua terra para uma outra terra. Então, essa decisão que foi através de discursos inflamados por esses profetas, de forma eloquente, com uma retórica muito perfeita, que mexeu com o coração do povo e, a partir das emoções, eles tomaram a decisão de continuarem a vida do jeito que eles viviam, sem pedir perdão a Deus, sem abandonar as práticas do pecado e a idolatria, o que ocasionou definitivamente com a ida do povo de Israel para a Babilônia, onde 70 anos eles ficaram escravizados por causa de uma decisão tomada a partir do coração. Quando nós falamos do coração, nós estamos falando das nossas percepções, que muitas vezes, influenciada pelas nossas emoções, fazem com que a gente não consiga ter um panorama perfeito da situação e por isso nós somos enganados. Isso é numa compra que alguém faz, que às vezes o vendedor, por uma habilidade muito grande que tenha, consegue fazer todo um arranjo onde a pessoa só consiga ver os benefícios de que um móvel, de que um aparelho eletrônico vai trazer para ela e não as consequências da dívida que estará sendo assumida. De maneiras que o coração ele ordena de forma enganosa que alguém compre, mesmo que aquela pessoa posteriormente não vai ter como pagar. Ela não consegue visualizar isso porque as suas ações foram motivadas pela sua emoção ou pelo seu coração. Por isso encontra essa grande dificuldade. E a gente vê que Jeremias ele dá algumas ênfases, pelo menos duas ênfases aqui, por causa desse engano do coração. Ele diz que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas. Você imagine, tudo que você saiba que é enganoso, o coração é mais enganoso do que tudo isso. E diz ainda que, além de ser enganoso mais do que todas as coisas, ele é perverso também, porque ele atenta contra você próprio, né? Parece uma coisa bastante complicada. É você enganando a você mesmo. É exatamente isso que acontece quando nós tomamos decisões a partir dos nossos corações. E a gente vê que no livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vem dizendo que nós temos que prestarmos a Deus um culto racional, aonde a gente usa a nossa inteligência, aonde a gente reflete. Não devemos aceitarmos tudo aquilo que é falado para nós. Nós não devemos, quando lemos alguma passagem bíblica ou fazemos alguns estudos, abrir mão de pensar, de agirmos da mesma forma com que os crentes de Bereia, eles ouviam a palavra e conferiam para ver se era aquilo mesmo. Então isso nada mais é do que você usar a emoção, porque não pode faltar emoção no nosso culto, não pode faltar emoção na palavra de Deus, temos que usar a emoção, mas não pode ser só a emoção, tem que ser também a razão, porque senão o próprio Jesus disse que no meio de nós teria lobos devoradores. Então a gente seríamos presas fáceis desses lobos devoradores se nós apenas usarmos o coração, apenas as emoções e não a razão. Então a nossa palavra nessa manhã para a sua reflexão
aqui, não use só o coração, não use só a razão, porque às vezes tem muitas pessoas que falam, agora eu vou fazer o que o meu coração mandar, vou agir de acordo com o meu coração. Não faça isso. Pense, reflita, analise tudo e tome as decisões a partir do coração, sim, mas também fazendo uso da razão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.